liga aí que Posso você fazer uma falou. pergunta? Posso Pode. fazer uma pergunta? Só teve esse campeonato de 1937, 35 não teve, 32, 38, 39, não teve? É uma pergunta, porque daqui a pouco, se deram esse título aí, vai começar a ter título de tudo quanto é lado. Eu passei a minha vida toda ouvindo dizer que o Atlético Mineiro tinha sido o primeiro campeão brasileiro em 1971. E de lá pra cá, o Galo só voltou a vencer o Campeonato Brasileiro em 2021. Com isso, óbvio que o time é bicampeão brasileiro, certo? Errado. Desde ontem isso tá errado, porque a CBF reconheceu um título brasileiro do Atlético Mineiro de 1937. Então agora o Galo, que já tinha perdido o posto de primeiro campeão brasileiro, já que a CBF também reconheceu outros títulos anterior a 71, agora o Galo voltou a ser o primeiro campeão brasileiro, mas em vez de bicampeão, o time voltou. Agora o time é tricampeão brasileiro. E isso está dando muito o que falar. Apenas, por enquanto, pelo que eu tô vendo aqui, apenas a torcida do Atlético Mineiro e alguns palmeirenses aí que viram benefício em toda essa unificação de títulos passados estão aí dando valor a isso aí. E nada melhor do que alguém polêmico, ou melhor, duas pessoas polêmicas para dar opinião sobre esse assunto, como o Renato Maurício Prado e o Casagrande falaram a respeito disso, e deram um pitaco deles sobre isso. A gente vai ver isso aqui agora. Também vou te explicar, depois desse vídeo aqui, o que foi esse torneio dos campeões estaduais, que agora a CBF reconheceu como Campeonato Brasileiro, lá de 37. E também vou te mostrar outro vídeo do momento que a CBF reconhece o Galo, e também falar um pouquinho sobre a unificação e os pilares do futebol, que são 3, na verdade, tá? Mas antes, vamos dar uma olhada aqui no que ele falou. Ô Renato, falando em reescrever a história, quem está fazendo isso nesse momento é a CBF com o Galo. Reconheceu um título, o que seria um título brasileiro em 1937, que sinceramente, desculpa a minha ignorância, eu não sabia que existia um campeonato nacional em 1937. Então agora o Galo, de acordo com a CBF, é tricampeão brasileiro. Mais uma canetada aí da CBF, dessa vez do Edinaldo. Liga barbante, né? Conseguiram transformar uma liga barbante em título brasileiro. Mas isso tudo começa lá atrás, com o meu querido ex-companheiro do Globo, Odir Cunha, santista, roxo, que conseguiu convencer o Ricardo Teixeira a unificar títulos de Taça Brasil, de Roberto Gomes Pedrosa e outros torneios anteriores, que tinham seu valor, sem dúvida, mas não eram campeonatos brasileiros. O Campeonato Brasileiro começa em 71, se não me engano, né, com o título do Atlético 71. Mineiro. 71. Então, é uma questão ridícula, porque por causa de querer juntar tudo, você vê uma Liga Barbante, jogou contra o time da Marinha, jogou contra o time do negócio lá de, sei lá o quê, não tem nada a ver com futebol. Olha, eu vou te contar, ridículo demais. E a Copa União, imagina, a CBF não reconhece. Que beleza. A Copa União é menos importante do que essa Liga Barbante que a CBF acaba de reconhecer. O mínimo que a CBF devia fazer, então, era dizer o seguinte: olha aqui, vou reconhecer também a Copa União como campeonato brasileiro. Então, o Flamengo é o campeão da Copa União brasileiro. O cara é tão polêmico que já meteu a Copa União no meio, né? Em 87, Flamengo e Sport. E o Sport é campeão do Campeonato Brasileiro da CBF. Juntava lá módulo amarelo, módulo. É o mínimo que a CBF tem que fazer agora. Pois é. Eu vou pegar emprestado aqui uma frase muito boa sobre isso, que é do Celso Zelt, grande jornalista, pesquisador de futebol, que ele fala assim: o Dom Pedro I, ele foi a figura mais importante de poder no Brasil na época do Império. Mas ele não pode agora, então, a gente falar, bom, ele era o cara mais importante, então ele foi presidente do Brasil. Não, ele foi imperador do Brasil. Claro. Então uma coisa é o cara ser campeão brasileiro, outra coisa é o cara ser campeão da Copa Brasil, outra coisa é o cara ser campeão dessa liga aí. Posso fazer O Casagrande tá louco pra falar, ó. Lá vai ele. uma pergunta? Posso Pode. fazer uma pergunta? Só teve esse campeonato de 1937, 35 não teve, 32, 38, 39. Teve em 1920 e 1967, eu vou falar assim, que passar esse vídeo aqui. Vamos ver o que o Casagrande tem a falar. Não teve? É uma pergunta, porque daqui a pouco, se deram esse título aí, vai começar a ter título de tudo quanto é lado. 1932 vai ter um título de alguém. Alguém jogou 3 jogos com um time de outro estado e vai falar que é brasileiro, pô. Pois é. E isso não é diminuir o tamanho do título. O torcedor do Galo Não, sabe a claro importância que não. para ele. Esse nome
Bom, tá bom por aqui. Esse torneio dos campeões aí, estaduais, que foi lá realizado em 1937, foi organizado pela FBF, que era a Federação Brasileira de Futebol, que organizava os campeonatos profissionais, enquanto que a CBD, que é a Confederação Brasileira de Desportos, que é antecessora da CBF, organizava os campeonatos brasileiros amadores. E durante alguns anos aí, de 1920 e 30, eles organizavam os campeonatos no mesmo ano, então fica difícil você reconhecer o que valeu e o que não valeu, mais ou menos o que aconteceu em 87. Mas, em 1936, a CBD organizou sozinha, e em 1937, essa tal da FBF organizou o campeonato sozinho. E nesse ano aí que o Galo foi campeão, tinham, pasmem, ao contrário do que hoje é 20 clubes, e o que já teve aí quase, sei lá, mais de 100 times do Campeonato Brasileiro, nesse ano teve apenas 6 times participantes, isso mesmo. Entre aí o Atlético Mineiro, o Fluminense, o Rio Branco do Espírito Santo e a Portuguesa de São Paulo, só times ali do Rio, só do Sudeste, né? Rio, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, que participaram da fase final. Você tinha outros 2 grupos. Aliás, você tinha ainda 2 times que participaram da fase preliminar, que um era o tal da Aliança, que era um time do antigo estado da Guanabara, Rio de Janeiro hoje, e um time chamado Liga da Marinha, lá, isso aí que o Renato Maurício Prado falou, tinha até um time da Marinha, exatamente. E os jogos do Galo foi o seguinte, na fase final, o Galo começou levando a sapecada do Fluminense de 6-0, depois empatou com o Rio Branco do Espírito Santo 1-1, aí venceu a Portuguesa por 5-0, o Fluminense por 4-1, o Rio Branco por 5-1 e a Portuguesa por 3-2. Teve o artilheiro do campeonato, tal do Paulista, com 8 gols, e a pergunta que o questionamento se levantou ali, que o Casagrande se levantou, foi o seguinte: será que teve outros times campeões? Sim, meu amigo. 1920, o tal do Paulistano, que hoje alguns reconhecem como o atual São Paulo, foi campeão desse campeonato, e em 1967 o Bangu do Rio de Janeiro também foi campeão. E óbvio que em algum momento, em algum futuro não tão distante assim, o Bangu, ou talvez até o São Paulo, vão pedir reconhecimento desse título como título brasileiro. E tudo isso aí começou, como o Renato Maurício Prado falou, em 2010, quando a CBF, na época presidida pelo Ricardo Teixeira, resolveu unificar os títulos aí da antiga Taça Brasil e o torneio, o antigo Robertão. A Taça Brasil foi entre 1959 e 68 e o antigo Robertão entre 67 e 70 como títulos brasileiros. Com isso, o Palmeiras passou a ser o time maior campeão aí brasileiro. O Santos ganhou alguns campeonatos brasileiros também com essa unificação, e que isso tudo ficou conhecido aí como título via fax, não é? E agora o Atlético Mineiro é o mais novo campeão brasileiro via fax. O futebol está acima de 3 pilares basicamente, que é o pilar financeiro, toda a grana que envolve aí o futebol, seja compra, venda de jogador, seja o marketing, seja a cota de TV, a audiência, enfim, tudo que envolve o futebol em si, a parte financeira do futebol, que move muito dinheiro aí, muitos bilhões, trilhões de dólares por ano. O outro pilar é o esportivo, que é o que acontece dentro do campo, dentro das 4 linhas, ou fora ali na arquibancada, dentro do estádio. Torcedor, a paixão da torcida, né, as torcidas organizadas, o futebol em si, os jogadores, os campeonatos. E a parte política, que é a parte que organiza, que dita para onde o futebol tem que ir ou não, as organizações dos campeonatos, e que o ideal seria esses três pilares estarem ali certinho, no mesmo nível, né? Mas o normal é que um sempre ultrapassa o outro. Quando isso acontece, o ideal é que a parte esportiva, o pilar esportivo, a parte esportiva, ela ultrapasse o pilar financeiro e político. Mas isso é quase raro de acontecer, porque normalmente, principalmente nos últimos anos, o que tem acontecido é que o pilar político tem ultrapassado tudo isso aí. E isso cria um problema gigantesco, porque a parte esportiva fica em último lugar. Então é por isso que você vai ver aumento de vagas aí para campeonatos como, por exemplo, a Champions League. É por isso que você vai ver a Copa do Mundo masculina mudando de 32 seleções, que esportivamente falando é o cenário ideal, para 48 seleções a partir do ano que vem, que esportivamente falando é bizarro, é um suicídio isso. E por trás disso tudo, né, a política vai dizer o quê?
O Infantino diz o quê? Óbvio que é para poder unir povos, que é para poder dar oportunidades aos mais pobres de participar da festa do futebol. Óbvio que isso é uma tremenda uma balela. Isso é política, é uma estratégia política para se chegar ao poder. Foi dessa maneira que o Infantino chegou à presidência da FIFA, prometendo vagas, aumento de vagas para todo mundo em troca de votos. É assim também que o Edinaldo tá ali. Engana-se quem pensa que o Edinaldo tá ali porque ele é um cara que é a favor do futebol e tudo mais, e sei lá o que for. Na verdade, ele tá ali porque ele é um tremendo de um vaselina. E ele não tá ali só porque ele é ficha limpa, ele tá ali porque ele é vaselina, porque tudo que chega na mesa do Edinaldo, ele simplesmente assina. E é o que a gente vai ver agora, o momento do reconhecimento do presidente Edinaldo aí, no momento em que ele reconhece o título do Atlético Mineiro. E esse aqui então é o momento que o Edinaldo, esse é o vídeo lá da Itatiaia, ele reconhece o título do Galo de 1937 e ali do lado tá os cartolas, né, de olho nele. Vamos lá. Eu passo nesse momento, mãos do presidente, a RDP, que ilustra esse reconhecimento. Muito bom, presidente. Muito bom, presidente. Muito bom, parabéns. Fala sério, cara. Futebol brasileiro aí... Aliás, o mundo do futebol ele tá assim, né? E isso é mais uma prova de que o futebol brasileiro, ele realmente... A parte política sempre fala mais alto. E no momento está falando mais alto do que qualquer outra coisa. Bom, a minha opinião é de que isso é um absurdo. É uma tremenda uma baboseira. O Campeonato Brasileiro começou em 1971. Que com todos os defeitos deve ser reconhecido de 71 para cá. Dentro do campo, não um aperto de mão, de uma jogada política e via fax também, muito menos. Deixe sua opinião aqui nos comentários, segue a gente no Instagram, Planeta Futebol Clube, não perca nada do que eu postar lá. E se você não conhece Planeta Futebol Clube, se inscreva aí, acione o sino das notificações e vem comigo que vai dar tudo certo aí, valeu?